Olá, querido amigo, estimado irmão, estimada irmã, estamos aqui para o estudo de mais uma lição desta semana, uma lição de suma importância, a lição semanal Tempo e Eternidade. Tempo e Eternidade. O que nós temos feito, irmãos, com o talento do tempo que Deus tem concedido a cada um de nós? Temos usado em futilidades, em coisas banais desse mundo? Ou temos usado o nosso tempo para a oração, para a comunhão com Deus, para a leitura da sua palavra, o estudo da Bíblia, o estudo do Espírito de profecia? O que temos feito com o nosso tempo, o tempo que o Senhor nos deu? Temos usado para a sua honra e para a sua glória? Ou temos usado para os nossos próprios deleites pessoais, prazeres egoístas, prazeres carnais? O sábio uso do tempo, Deus nos cobrará. O sábio uso do tempo importará a nossa salvação. O sábio uso do tempo importará na nossa vida eterna. Seremos salvos ou não devido ao uso do tempo também que Deus tem concedido a cada um de nós. O que estamos fazendo? Será que estamos usando o tempo que Deus nos dá para a pregação do Evangelho, para levar as almas famintas a palavra de Deus, a boa nova de salvação, informando o sacrifício de Cristo em favor da humanidade? O que tenho feito eu com o meu tempo e com os talentos que Deus tem me concedido no geral? Tenho usado para a sua obra, tenho usado para a sua causa, para o desenvolvimento pessoal também, em prol da salvação de outras almas? Precisamos meditar sobre essa situação e o que estamos fazendo em prol da prática, de usar o nosso tempo de forma adequada. Então, o sábio uso do tempo que o Senhor nos concede, nesse tempo de graça que nós estamos vivendo, nos últimos momentos da história desse mundo, está sendo usado de forma sábia ou de forma negligente? O sábio uso do tempo importará então a nossa salvação. Iremos para a eternidade ou não, conforme o tempo que nós estamos dedicando à palavra de Deus, a vivermos para a vontade do Senhor. Diz assim Mateus 10, verso 7, o verso áureo: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias da história desse mundo. E a palavra do Senhor vem nos advertindo que é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Nós temos feito a nossa parte em pregar o Evangelho, pregai dizendo aqui, está fazendo um apelo ao povo de Deus, despertai e pregai o Evangelho. Vivei o Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. O Espírito de Profecia, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 159. Pelo fato de o tempo ser curto, é que devemos trabalhar com diligência e energia redobradas. O que estamos fazendo com o uso do nosso tempo? Temos trabalhado com energia redobrada em favor da causa do Senhor, com diligência, com fidelidade? Precisamos refletir sobre isso. O primeiro tópico vem nos falando sobre um talento disponível a todos. A letra A, mesmo nesta época de correria, o que Deus misericordiosamente nos providencia e por quê? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, queridos amigos, nós vemos aqui, o primeiro tópico vem nos falando que Deus providenciou misericordiosamente para cada um de nós o tempo para aperfeiçoar o nosso caráter, o tempo para nós projetarmos, fazermos projetos, realizarmos projetos, e também o nosso tempo de vida aqui nessa terra, né? E conforme a sua misericórdia, Ele concede-nos esse dom, esse talento que é o tempo. Estamos usando o tempo conforme a vontade de Deus? Estamos usando o tempo para o melhoramento do nosso caráter? Estamos usando o nosso tempo para pregar o Evangelho? Porque Deus nos concede misericordiosamente esse tempo para melhorarmos o nosso caráter e pregar o Evangelho a outras pessoas, a boa nova de salvação a outras pessoas. Então devemos utilizar o nosso tempo de forma criteriosa, o tempo que é tão valioso diante de Deus, o tempo que é tão, vamos dizer assim, tão precioso diante de Deus. Temos usado para a sua honra e glória? Estou eu ocupando meu tempo com coisas boas que irão contribuir para a melhor formação do meu caráter? Ou estou usando o meu tempo de forma errada, com coisas que irão desonrar a Deus? Estou usando o meu tempo, então, para
estudar a palavra do Senhor, para pregar a palavra do Senhor, para viver a palavra do Senhor no meu viver dia a dia, na minha vida dia a dia, precisamos repensar: estou usando o meu tempo, dons e talentos para a glória de Deus ou para desonrar a Deus, usando o talento do tempo de forma errada, de forma errônea? Precisamos refletir. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é dele. E estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que Deus exigirá mais estrita conta do que do nosso tempo. Então Deus vai pedir contas de cada um de nós com o tempo que nós estamos, como estamos usando esse tempo, né? Resta-nos pouco tempo, do tempo de graça. Precisamos usar da forma mais adequada para honrar ao Senhor e levar a mensagem às outras pessoas. A letra B, que fatores devemos levar em conta ao planejar o uso do nosso tempo? Tiago 4, 13 a 15. Aqui vem nos falando, né, que muitas vezes nós viajamos para tal lugar, nós fazemos planos e projetos, planejamos, mas nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos que Deus é o dono do tempo, é o Senhor que realiza planos e projetos. Muitas vezes falamos, vou fazer tal coisa, mas nos esquecemos se for da vontade de Deus. Nos esquecemos de colocar Deus dentro do nosso projeto. Esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque essa é a vossa vida. A nossa vida é comparada aqui, Tiago 4:13, 4, capítulo 14, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então muitas vezes fazemos planos e projetos e não nos lembramos de Deus. Não nos lembramos que somos apenas administradores do tempo do Senhor aqui na nossa vida material nessa terra. Então precisamos relembrar tudo isso, precisamos priorizar, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E assim com certeza iremos fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade do nosso Deus. Então tudo vem das mãos de Deus, inclusive o nosso tempo. Estamos usando da forma correta, estamos dando prioridade a Deus na nossa vida, estamos colocando Deus nos nossos projetos em primeiro lugar na nossa vida. A brevidade do tempo exige uma energia que ainda não se despertou entre aqueles que alegram crer na verdade presente. Se todos usassem o tempo da melhor forma, seria possível economizar muitos meios para a causa da verdade. Quando o coração está na obra, isso será feito com fervor, energia e eficiência. O segundo tópico vem nos falando prudência e vigilância. A letra A, o que devemos entender ao tentar promover a obra de Deus? 1 Pedro 5, verso 8, Apocalipse 12, verso 12. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, precisamos muito de prudência e vigilância nesses últimos dias. Como cristãos, precisamos vigiar, orar, trabalhar, fazer a vontade do Senhor, sabendo que, ao desenvolvermos a obra do Senhor aqui nessa terra, precisamos de vigilância, porque Satanás está o quê? Ao redor, buscando a quem possa destruir, buscando a quem possa tragar. O inimigo de Deus está sempre buscando destruir a obra do Senhor, destruir os servos do Senhor, destruir aquele que busca fazer a vontade de Deus, né? Então, por isso precisamos usar nosso tempo de forma apropriada, de forma adequada, da melhor maneira possível, estando sempre em comunhão com Deus, em eterna vigilância, buscando comunhão com o Senhor, buscando auxílio do Espírito Santo para ter o melhor discernimento, para pregarmos o Evangelho, né? E não perdermos tempo usando o tempo em situações, em picuinhas, em pequenas situações que Satanás podem ser brechas para Satanás destruir a nossa espiritualidade, destruir o povo de Deus, né? Apocalipse 12, verso 12. Porque alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então Satanás, ele sabe que tem pouco tempo
E ele quer destruir o povo de Deus, destruir aquele que está desavisado, destruir aquele que está separado do povo de Deus, que não está em comunhão com o Senhor. Ele quer pegar aquela ovelha desprotegida, aquela ovelha desgarrada, que se afasta do aprisco do Senhor e destruí-la, né? Por meio das situações mundanas, dos prazeres do mundo, por meio das práticas contra a palavra do Senhor. Então precisamos vigiar, orar e trabalhar para que não sejamos presas fáceis do inimigo de Deus. Não temos tempo a perder nesse mundo. Devemos usar esse tempo para a pregação do Evangelho e para a evolução do nosso caráter em Cristo Jesus. Não temos tempo a perder. Os poderes das trevas estão atuando com intensa energia e Satanás avança a passos furtivos como um lobo em busca da presa, visando apanhar aqueles que agora estão dormindo. Será que estamos dormindo? Desavisadamente, né? Vivendo de forma inconsequente, Satanás está ao derredor buscando presas fáceis para derrubá-los. Temos advertência agora a dar. Uma obra que podemos fazer agora, mas que em breve será muito difícil, será muito mais difícil do que imaginamos. Então, hoje, enquanto nós temos a liberdade de expressão, a liberdade de cultuarmos ao Senhor livremente, devemos pregar o Evangelho, vivermos para o Evangelho, porque vai chegar tempos difíceis, momentos difíceis diante da humanidade, onde será tolhida a liberdade de religião, liberdade de consciência, a liberdade de expressão do povo de Deus e seremos perseguidos. Satanás lutará ferrenhamente contra o povo de Deus. Então precisamos hoje buscarmos a presença do Senhor, estar na sua comunhão e lutar contra o inimigo. Devemos usar o nosso tempo hoje, tempo de bonança, tempo de graça, e pregarmos esse evangelho enquanto a porta da graça está aberta para cada um de nós. Toda a nossa energia deve ser empregada em viver o evangelho e pregarmos o evangelho. A letra B, que inspiração nos ensina? O que é inspiração? O que o Espírito de profecia nos ensina sobre a luta à nossa frente? Efésios 12 e o versículo... Efésios 6, versículo 12. Mateus 24, 13. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vivemos em tempos difíceis, estamos vivendo os últimos dias, e as profecias nós vemos de forma clara se cumprindo nos nossos dias. Então, Satanás tem se levantado contra o povo de Deus, contra a verdade do Evangelho. E precisamos então buscar, irmãos, a proteção do Senhor a cada dia, porque Satanás ele busca tragar aqueles que estão fracos na fé. A nossa luta não é contra o outro, a nossa luta é espiritual. É uma batalha espiritual ferrenha que nós estamos travando nesses últimos dias. Precisamos estar em constante oração. Por quê? Porque de nós mesmos nós não podemos vencer. Só podemos vencer unidos a Cristo Jesus. Poderemos vencer e frutificar. Mas de nós mesmos nós não podemos vencer essa batalha. Por isso nós devemos estar em comunhão com o Senhor, em oração, buscando constantemente força dos altos céus, auxílio do Espírito Santo. E vencer essa guerra espiritual, irmãos, é crucial para a nossa vida. Podemos passar momentos de dificuldades, momentos de desânimos, mas aqui está a promessa do Senhor, Mateus 24, verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquele que perseverar na obediência à palavra do Senhor, aquele que perseverar na obediência em ter um relacionamento íntimo com Cristo dia a dia, esse será vitorioso. Esse que perseverar até o fim será salvo. Por isso, nós não devemos nos desanimar. Não devemos entregar as pontas, mas continuemos a lutar com Cristo ao nosso lado, nessa luta espiritual contra o inimigo do Senhor. Sabendo que a força vem de Deus, por isso nós devemos estar em comunhão plena a cada dia com o Senhor Jesus. Em consideração à brevidade do tempo, nós, como povo, devemos vigiar e orar, e em nenhum caso permitir que sejamos desviados da solene obra de preparação para o grande evento que está diante de nós. Nós não devemos deixar que nenhuma coisa atrapalhe o nosso objetivo de pregar o Evangelho e de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho e de aproveitarmos esse tempo
que é breve, onde em brevemente as autoridades perseguirão o povo de Deus. Então nós devemos usar tudo, toda a energia, tudo que temos nesse momento agora de tempo de graça, a pregarmos o Evangelho, né? Nós não devemos estar sonolentos, mas devemos estar vivendo de forma solene no momento agora do juízo investigativo, aproveitando a cada oportunidade para vivermos para Deus e pregarmos o Evangelho, buscando a salvação de outras pessoas. Visto que o tempo parece ter se estendido, muitos se tornarão descuidados e indiferentes com as próprias palavras e atos. Cada momento é do mais alto valor. É-lhes concedido tempo, não para empregarem no estudo do próprio conforto, visando se tornarem moradores da terra, mas para usarem na obra de vencer cada defeito do próprio caráter e ajudar outros, pelo exemplo e pelo esforço pessoal, a ver a beleza da santidade, a ver a Cristo. Com zelo e energia intensificados, devemos fazer a obra do Senhor progredir até o fim. O terceiro tópico vem nos falando sobre recursos tornados úteis. A letra A. Quais são alguns pontos que nosso mestre quer que entendamos sobre os vários talentos que nos são confiados? Lucas 19:13. E chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então Deus nos concedeu talentos a cada um de nós, conforme a nossa capacidade. Para um Deus deu muito, para outro deu menos, mas cada um recebeu talento. Todos nós recebemos um talento. Seja o de pregar, seja o de louvar ao Senhor, seja de trabalhar na assistência social. Todos nós recebemos algum tipo de talento e devemos usar para a glória de Deus. E aqui Deus requer que nós continuemos a desenvolver esse talento e adquirir outros até que ele volte. Ou seja, até a volta de Jesus nós devemos multiplicar esses talentos, negociar esses talentos, ou seja, multiplicar a cada dia em prol da sua causa, em prol da defesa do Evangelho. Então, todos nós recebemos talentos, né, das mãos de Deus, dons, talentos variados, né, espirituais e materiais, e de acordo com as nossas capacidades. Então, cada um de nós devemos usar tudo isso que nós recebemos. Recebemos por empréstimo. Recebemos como administradores, como mordomos da causa do Senhor. E devemos prestar contas também desses dons que Ele nos deu. Então, todos nós recebemos de Deus talentos e devemos, então, usar para a sua causa, usar para a sua obra. Ele diz aqui, até que eu volte. Então, até a volta de Jesus, devemos estar evoluindo, buscando desenvolver os nossos talentos naturais e aqueles adquiridos também ao longo do tempo que vamos adquirindo. Não precisamos, então, ter sempre em mente que devemos desenvolver os talentos para a obra do Senhor. Diz assim o texto do Espírito de Profecia: por maiores ou menores que sejam as posses de qualquer pessoa, que ela se lembre de que as recebeu em consignação. Então, não importa o que nós recebemos de Deus, se foi em muita coisa ou se foi pouca coisa. Não importa se você é rico, se você é pobre. Todos nós recebemos das mãos de Deus talentos e recebemos de forma emprestada. Por fim, terá de prestar contas a Deus pela força, habilidades, tempo, talentos, oportunidades e recursos. Essa é uma obra individual. Deus nos dá tudo para desenvolvermos aqui nessa terra e Ele vai cobrar, né? Então, são alguns pontos que Cristo faz nos refletir. Deus nos deu tempo, habilidades, talentos e oportunidades e recursos. O que estamos fazendo com tudo isso? Estamos aplicando para a sua obra? Precisamos ter sempre em mente que precisamos usar tudo isso para a honra e para a glória de Deus. A letra B. O que devemos aprender com a experiência de Salomão? Salomão, um homem escolhido por Deus para governar Israel, escolheu sabedoria diante de Deus, né? O homem mais sábio da terra. Ele viveu tudo o que ele quis aqui nessa terra. Praticou tudo o que quis, plantou, colheu, fez de tudo que ele poderia, né? Aqui, Eclesiastes 2, 10 e 11, construiu, fez de tudo que ele poderia aqui nessa terra. Todos os prazeres da terra que tinha aqui naquele momento da sua vida, ele foi atrás. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma. Mas no meu coração se alegrou por todo o meu trabalho
e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade, tudo era aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então Salomão, ele viveu tudo que queria aqui nesta terra. Ele teve tudo, teve glória, teve famas humanas, né, aos seus pés, reinos, diante de homens, né? Mas no final da sua vida ele reconheceu que tudo isso aqui é vaidade. Se nós não usamos dons e talentos para a glória de Deus. Porque Salomão, em algum momento, ele se perdeu, ele recebeu sabedoria divina, mas ele se perdeu usando, muitas vezes, os dons e os talentos que tinham para envergonhar a obra do Senhor. E nós, o que estamos fazendo? Salomão, ao final da sua vida, reconheceu, né? Olha, tudo isso é em vão. Se nós não usamos para a glória de Deus. Porque nós estamos aqui, nesta terra, para usar nossos talentos, nosso tempo, dons, talentos materiais e espirituais para honrar o nosso Senhor. O nosso objetivo de vida aqui, a nossa missão de vida, é dar glórias ao Senhor por meio da nossa vida. Se fizermos o contrário, nada mais terá sentido nesta vida. Deixe as pessoas verem que você tem uma mente disposta à utilidade e ao dever visando salvar a alma. As diversões que consomem o tempo apenas para satisfazer o eu, em nada compensam. Então, Salomão, ele viu que o tempo que ele passou só agradando ao seu eu não valeu de nada, né? Era como correr atrás do vento. Deveria ter usado isso para a salvação de outras pessoas, né? Tudo isso era vaidade aqui debaixo do sol. E nós aqui podemos estar investindo em tantas coisas que não é da vontade do Senhor. Mas devemos então fazer uma reflexão e usar os talentos que Deus nos concedeu para o avançamento da sua obra. A energia agora concentrada em bens baratos e perecíveis deveria ser canalizada para a obra que iluminará o mundo. O quarto tópico vem nos falando uma posse adquirida. Porque a atitude do rico tolo é uma advertência para nós. Lucas 12, 16 a 21. Nós temos aqui um homem, um rico fazendeiro, que se desenvolveu a plantar e a colher. Em determinado momento teve uma grande colheita na sua fazenda. E ele viu que os seus armazéns não suportariam a grande colheita para armazenar todos os grãos. Então ele pensou, vou planejar, vou construir outros maiores, vou fazer isso e aquilo outro, né? E vou guardar toda a minha produção, então vou viver dessa produção, vou comer alegremente e fazer a minha própria vontade. Aqui no verso 19 diz assim, Lucas 12, 19, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com os bens que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, aquele homem planejou construir, planejou fazer tudo para o seu bem, o seu próprio ego, o seu próprio prazer, né? A sua própria vontade, mas não planejou fazer a vontade do Senhor. Se esqueceu de Deus. E Deus falou para ele assim, olha, essa noite a sua vida será tirada. E para quem vai ficar os bens que você construiu, que você conquistou? Então nós não podemos cair no mesmo erro desse homem rico. Não é pecado sermos ricos da graça do Senhor e de bens materiais que o Senhor possa nos dar aqui nessa terra e que estamos às vezes atrás buscando também. Mas precisamos usar essa riqueza, esse talento material de forma adequada, de forma sábia para a honra e para a glória de Deus. Nesse caso aqui, esse homem se esqueceu de Deus. Fez planos e projetos, trabalhou, em nenhum momento ele se lembrou de Deus, em nenhum momento se lembrou do próximo, em nenhum momento se lembrou em ajudar aquelas pessoas necessitadas. E então, por isso aqui está para nós uma advertência, né? Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar e lembrar que Deus é dono de tudo. Essa posse que esse homem tinha aqui dessa terra era emprestada por Deus e ele achava que ele mesmo era o dono. Na verdade, ele era apenas um mordomo, na verdade, ele era apenas um administrador. Quando nós esquecemos de Deus, tudo nessa vida não tem sentido, né? Nem os bens, porque iremos passar, logo iremos morrer, e nada disso iremos usufruir totalmente, né? E às vezes usufruímos esses bens, mas de forma dolorida, com muita dor de cabeça, né? Com dificuldades. Mas então nós vemos aqui o grande alerta.
Tudo vem das mãos de Deus. Precisamos usar os bens adquiridos para a glória e para a honra de Deus e para ajudar pessoas que realmente necessitam. Há um triste sonegar para com Deus por parte do seu professo povo. Os recursos e esforços que deviam ser oferecidos a Cristo são dedicados à satisfação egoísta. Rouba-se a Deus no tempo, no dinheiro e no serviço. A gratificação e o amor próprios excluem o amor de Jesus na alma. É por isso que a igreja não apresenta maior zelo, nem maior fervor por aquele que primeiro nos amou. Por quê? Por que nós não apresentamos verdadeiro amor e verdadeiro zelo? Porque nosso coração está preso às coisas humanas. O amor está sendo vivido de forma invertida. Estamos amando mais as coisas do que o Criador das coisas, né? Temos depositado nosso amor nas coisas e não naquele que nos criou, não naquele que deu a sua vida, que nos amou primeiro. E ele deu a vida em favor de cada um de nós, né? Os homens agem como se estivessem desprovidos de razão. Estão afundados nos cuidados dessa vida. Não têm tempo para se dedicar nem para o servir. Trabalho é a ordem do dia. Mais à frente na nota diz assim: arranjam pouco tempo para estudar a palavra da vida, meditar e orar. Tampouco concedem esse privilégio a outros membros da família, nem àqueles que trabalham para eles. Então, muitas vezes, né, as pessoas pensam só nos prazeres desse mundo, em ganhar, mas não tiram tempo para Deus e para usar os seus recursos para a obra do Senhor. Precisamos, então, meditar o que temos feito com os bens materiais que o Senhor Deus também nos deu, os bens espirituais e os bens materiais. O que nós temos feito com tudo que o Senhor nos concedeu? A letra B. O que sempre deve estar acima de qualquer prioridade na nossa mente? O que deve estar em primeiro lugar, acima de qualquer prioridade? A prioridade é a número 1. O que deve estar na nossa mente em primeiro lugar, acima de qualquer outra situação nessa terra? 1 Coríntios 3, 23, 1 Coríntios 6, verso 20. E vós de Cristo e de Cristo de Deus. E Cristo de Deus. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, e guardais os quais pertencem a Deus. Então, a nossa prioridade, irmãos, é nos voltar para Cristo. É viver uma vida de intimidade com Cristo, porque nós somos feituras dele. Fomos feitos por ele e para a sua honra e para a sua glória. Então, a nossa prioridade é estar buscando o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A nossa prioridade deve ser viver uma vida santa diante do Senhor. Uma vida separada dos prazeres desse mundo e louvores dos homens, né? Mas buscando sempre a vontade do Senhor, uma vida de santificação, uma vida de restauração. Precisamos então dar prioridade em desenvolver o caráter de Cristo na nossa vida, deixar que Cristo imprima o seu caráter na nossa vida. Fazendo o estudo da palavra do Senhor todos os dias, orando ao Senhor, buscando intimidade com Ele. E pelo auxílio e poder do Espírito Santo, o caráter de Cristo será impresso no nosso coração, na nossa vida. Precisamos então consagrar tudo que nós temos, corpo, alma, espírito e bens, talentos e bens, tudo para a honra e para a glória de Deus. Quer ofereçamos, quer não a mente, a alma e as forças, a Deus tudo pertence a Ele. Deus fala com cada ser humano dizendo: tenho direito sobre você. Dê-me seu zelo, suas capacidades, energias e recursos. Ele tem o direito de exigir isso, pois lhe pertencemos. Fomos redimidos do serviço do pecado por seu ilimitado amor e pela agonia da cruz do Calvário. O quinto tópico vem nos falando preparação para a chuva serôdia, ou seja, precisamos nos preparar para o derramamento do Espírito Santo em porção dobrada. No tempo dos apóstolos, a chuva temporã, o Espírito Santo desceu com grande poder, e agora, nos últimos dias, na chuva serôdia, descerá em porção dobrada para aqueles que estão se preparando para a pregação do Evangelho, para viver o último tempo, vivendo uma vida consagrada ao Senhor. Precisamos nos preparar para recebermos, então, a porção dobrada do Espírito Santo, para fazermos a obra do Senhor, para cumprirmos o seu mandado nesses últimos dias. Todos nós precisamos que vivamos, então, para recebermos o Espírito Santo na nossa vida a cada dia. E cumpramos, então, o dever que é requerido de cada um de nós. A letra A, que entendimento deve nos despertar para a ação. Muitas vezes nós estamos dormindo nesse primeiro momento, o primeiro amor esfriou,
mas precisamos nos despertar para a ação. O que precisamos entender para que isso aconteça? Mateus, 2 Coríntios 6, verso 2, Mateus 10, verso 7. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Mateus 10, 7 agora. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, irmãos, eis agora o tempo da salvação, o ano aceitável do Senhor. Precisamos nos despertar do sono, precisamos voltar ao primeiro amor e sairmos a pregar o evangelho a todo povo, raça e língua, todas as pessoas, pois agora está mais próximo a salvação do Senhor. Breve Jesus voltará. Essa deve ser a nossa pregação, essa deve ser a nossa preocupação, pregar o evangelho às outras pessoas por fé, por prática da fé e por palavras, por obras. Precisamos então pregar a todos que é chegado o reino dos céus. Precisamos ter o entendimento, porque nós estamos vendo as profecias se cumprindo, estamos vivendo nos últimos dias. E é esse o momento que precisamos nos despertar com grande fervor, fervor do Espírito Santo na nossa vida. E assim pregarmos que é chegada a vinda do Senhor Jesus Cristo, onde Ele irá julgar a todos, conforme as suas obras, conforme a fé, conforme a aceitação da verdade e a aceitação de Cristo como seu Salvador pessoal. Precisamos de maior fervor na causa de Cristo. Deve-se proclamar a solene mensagem da verdade como energia que impressione os incrédulos, com o fato de que Deus está atuando em nossos esforços e de que o Altíssimo é nossa fonte de força. Será que continuaremos de forma negligente, indolente? Será que continuaremos indiferentes anos após anos, sem pregar o Evangelho da forma requerida de nós? Precisamos repensar, será que estou pregando o Evangelho, fazendo minha parte, despertando para a ação? Mas a chuva serôdia nunca vai refrigerar nem revigorar pessoas indolentes, que não usam o poder de Deus que já lhes deu, o poder que Deus já lhes deu. A preguiça espiritual não os aproximará de Deus. Deve haver energia e zelo, bem como devoção e piedade pessoal, tecido em todas as nossas obras. Então precisamos já cultivar desde agora a prática do Evangelho a todos os momentos, Nos afastarmos da preguiça espiritual, porque o Espírito Santo não descerá sobre aqueles que estão parados, indolentes, Aqueles que estão vivendo como se nada tivesse acontecendo, mas sobre aqueles que estão buscando fervorosamente praticar a verdade e levar a palavra a outros. A letra B. Qual é o chamado de Deus para nós hoje? Isaías 60, verso 1 e 2, Mateus 5, 14 e 16. Deus tem um chamado para cada um de nós nesses últimos dias. Um chamado que envolve privilégio e responsabilidade. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti virá o Senhor surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai do céu, ao Pai que está no céu, que está nos céus. Então, irmãos, Deus faz um chamado a cada um de nós para que nós saiamos a pregar o Evangelho, Para que resplandeçamos a nossa luz, a luz de Cristo que há em nós, para que façamos a diferença, sejamos o sal da terra, sejamos a luz do mundo, a luz onde estiver, ela brilha, ela faz a diferença. Será que nós temos feito assim? Ou temos escondido a luz, a candeia debaixo da cama, escondido ou apagado essa luz que Deus nos concedeu? O chamado de Deus para cada um de nós hoje, que precisamos pregar o Evangelho na vida prática e também pregarmos, dialogando com as pessoas e vivermos de forma exemplar, vivermos de uma forma exemplar, que o Evangelho possa ser visto na nossa vida. Lá no meu trabalho, na minha casa, onde eu estiver, que eu seja representante da vontade de Deus, que eu seja representante do Evangelho do Senhor, onde eu estiver. Fazendo esse trabalho, dando início a esse trabalho na minha vida de reforma, esse trabalho de despertamento. O Espírito Santo, então, se apossará daqueles que já estão trabalhando, daqueles que vivem em prol da causa do Evangelho. O Espírito Santo, então, dará poder para aqueles que estão na ativa, buscando a cada dia
então pregaram o Evangelho. Esses receberão a chuva serôdia, a porção dobrada do Espírito Santo na sua vida. Uma igreja atuante é uma igreja viva. Membros da igreja deixem a luz brilhar. Aqui diz o Espírito de Profecia, né? Visitem os vizinhos e demonstrem interesse pela salvação deles. Despertem toda a energia espiritual para a unção. Digam àqueles a quem vocês visitam que o fim de todas as coisas estão às portas. Então precisamos despertar do sono que estamos vivendo. Precisamos dar prioridade no tempo em que estamos vivendo para a causa do Senhor. Precisamos nos despertar, sermos luz, fazermos a diferença, sermos atuantes, deixarmos a luz de Cristo brilhar na nossa vida e resplandecer para a vida de outras pessoas, né? E assim, precisamos dar o testemunho de Cristo em nossa vida. Buscando o auxílio, o poder do Espírito Santo, ele será derramado em nossa vida, mas será derramado na vida daqueles que se consagram, na vida daqueles que estão buscando do Senhor, que estão entregando ao Senhor completamente a sua vida, sem reservas. Esses então receberão do Senhor o poder do Espírito Santo. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe para compreendermos a sua palavra.